Palco é de vocês, fiquem à vontade. Boa tarde, gente. Eu sou a Bárbara, sou psicóloga e vim conversar aqui um pouco com vocês sobre algo que é o intangível, que é o capital humano. E aí, a gente pensando assim um pouco, o que seria interessante nesse momento a gente poder conversar, o que faria um fit com esse evento, e a gente conseguiu fazer uma relação muito interessante, que é o que é que envolve, o que abraça o mundo corporativo e o mundo do atletismo. E aí a gente tem esse momento ímpar que se chama capital humano. Estava escutando um pouco ali a palestra do Dr. Murilo e ele estava falando sobre o gerenciamento de estresse. Então, a gente percebe que, tanto no corporativismo quanto no atletismo, esse é um ativo muito valioso, o estresse. Ou seja, saber viver com ele e, mais ainda, transformar isso em uma ferramenta é o sucesso garantido. Exatamente. Então, eu quero deixar aqui também o Dori se apresentar um pouco para vocês. Ele é consultor da empresa. Né? Para quem não conhece a empresa, a gente é uma construtora incorporadora de Balneário Camboriú. E agora a gente está abrindo esse braço aqui em São Paulo e achou super interessante e acho que a gente se comunica bem com o universo do esporte, justamente por isso que eu estou trazendo para vocês, assim, o que é esse fit entre o atletismo e o corporativismo. É verdade. A Tonolê é uma empresa séria, administrada por gente séria. Meu passado de direito, de PROCON, 40 anos, eu estou junto deles, é exatamente porque eles são muito sérios. E sempre fui esportista, natação, judô, e depois acertei minha vida com o futebol, sendo goleiro, que já é uma posição complicada. E a questão do estresse, como o doutor comentou e a doutora Bárbara falaram, é exatamente isso. E mudou minha vida. Daqui a pouco eu conto para vocês. Então, vamos lá. Eu tenho um material aqui, que ele é um material um pouco mais didático, acadêmico, mas eu quero tocar alguns pontos, assim, que eu acho interessante a gente conversar. Principalmente aqui, ó. Os caminhos neurobiológicos do estresse. A gente tem duas ações frente ao estresse: ameaça ou desafio. Isso vai depender de como a gente transforma esse momento de pressão. E isso está para todo mundo. Isso está para o empreendedor executivo, isso está para o atleta. Ele é um ativo importante justamente porque quando a gente consegue direcionar esse estresse, que não seja algo ameaçador, que é uma memória que a gente tem lá, pré-histórica, a gente consegue transformar isso em desafio. E aí, ao invés de a gente liberar uma descarga enorme de cortisol na corrente sanguínea, a gente vai produzir dopamina, que é um neurotransmissor extremamente importante na função de nos ativar para poder reagir e ter uma performance muito melhor frente a qualquer ameaça. Então, acho que entender, né, Dori, como é que isso se coloca é fundamental. Tremendamente. Pessoal, vocês imaginem, eu, goleiro, cidadão vai bater um pênalti. Ele estressado, porque ele não pode errar. Eu não. Eu só posso acertar se eu pegar a bola. Se eu não conseguir pegar, é o mais comum você não conseguir. Então, esse estresse você domina, só que o coração dispara. Você vai lutar judô, no meu tempo era faixa branca, depois passamos a ter cores. O que acontecia? Não tinha divisão de peso, era só de cor. Eu podia lutar contra um de 100 quilos. Eu pesava 55, só servia de sparring, era só apanhar. Mas, na questão que nós estamos falando, a doutora Bárbara comentou, o esporte, que vocês são aqui, hoje o público espetacular, ele mudou minha vida. Por quê? Morei 6 anos em Cuiabá, tinha um currículo enorme, andava com a pasta debaixo do braço tentando 1000 situações, não conseguia. Até que um dia, depois de 6 anos procurando um apartamento para morar, numa corretora imobiliária, o cidadão passou nos guichês comentando, hoje vai ter jogo, vai ter jogo, vai ter jogo, eu sentado ali, no sofá. Falei, jogo de quê? Ah, de futebol salão, mas já está completo.
O cara já me chutou. Falei, que pena, eu sou goleiro. Opa, goleiro? Pessoal, o Paulista é goleiro. Me convidaram. Comprei o material, fui jogar, consegui um bom espetáculo, uma boa partida. A partir daí, sendo goleiro, deixei quieto o meu currículo e comecei a se apresentar na sociedade, teatro, amigos, e conheci a bela mulher que eu tenho hoje, que está ali. Olha só, né? O esporte dando frutos aí. Bom, eu gosto de usar essa analogia do atleta corporativo para a gente poder pensar isso. Assim, então, trazer para o nosso campo, seja você atleta, seja você empreendedor, vale para ambos. Que tem um cara assim, que fez uma sacada maravilhosa lá nos anos 70, e hoje a gente está replicando isso, mas isso é algo que já reverbera há muito tempo, que é o Jim Rohn, e ele vai dizer o seguinte: trabalhe mais em você mesmo do que no seu trabalho. O que significa dizer isso? Significa dizer que saiu da nossa derme, a gente não tem mais o controle. A gente não tem o controle sobre a ação do tempo, sobre a ação do outro, mas a gente tem um comando, que é o nosso interno. Nos capacitar internamente, ou seja, nos conhecer, entender quais são os movimentos, qual é a previsibilidade que eu posso me colocar frente a uma tensão de estresse, me dá musculatura psíquica. A gente vai para a academia para treinar o músculo, para ganhar força. Bom, psiquicamente falando, o jogo é o mesmo, o game é o mesmo. A gente precisa ganhar musculatura psíquica. A gente precisa se conhecer. Na vida é o tempo todo. Exato, porque a vida é sobre isso. A vida é sobre esses desafios. E aí a gente pensar aqui, nesse atleta... Deixa eu só voltar aqui uma... Até vou lembrar uma coisa, na parte do judô, Jigoro Kano, que foi o criador do judô, ele colocava assim: o judô, você não luta para se preparar, você se prepara para lutar, e principalmente também na vida. Acho que é sobre isso, assim, é o que não você é? Tem hoje é sobre esses enfrentamentos que a gente se coloca e quanto isso faz parte do cotidiano de todos nós. Então, se preparar para isso, na verdade, o jogo, a partida ou o fechamento de um contrato... Tudo é uma luta, tudo é uma dificuldade. É a consequência final, mas como é que eu me preparei até aí? Como é que eu suportei um ambiente de pressão? Como é que eu suportei um ambiente de estresse? Como é que eu me construí até aí? E na empresa a gente tem algo que é muito particular, que é olhar para isso. Então, para esse intangível que é o psiquismo humano, de se preparar para situações de pressão, para situações de confronto. E aí tem um cara muito bacana, amanhã o filho dele vai estar por aí, não percam, que é o Bernardinho, e ele tem uma frase muito bacana, que diz assim: apresente-se e dê o seu melhor. Somente isso. Apresente-se e dê o seu melhor. Ou seja, quando ele está dizendo apresente-se e dê o seu melhor, ele está dizendo, você já treinou, você já fez o que precisava ser feito, você já construiu. Agora é hora de chegar e apresentar o seu melhor. E se eu pudesse resumir o que é esse ativo, o que é esse gerenciamento de estresse, é exatamente isso. Eu sei, o treinamento é a vida. Este é o treinamento, enquanto eu estou vivendo. A consequência disso é o momento em que a gente se apresenta. E é o momento de chegar ali, entregar o seu trabalho, entregar o seu melhor. Vai lá e faça o seu melhor. Ele sempre fala isso para o atleta. Entra e faz o seu melhor, certo? E ele é um exemplo para todos nós. Uhum. Então, acho que a empresa, assim, o mundo corporativo, precisa olhar um pouco mais como os próprios técnicos olham para os atletas. O quanto você está olhando para você mesmo, o quanto você está olhando para a sua equipe, para o seu time, e entendendo que aquilo é um ativo muito valioso. O capital humano é um ativo muito valioso. Começar a olhar para isso, acho que é a virada de chave, né, a virada Dori? de chave. A empresa tem na sua equipe
os seus guerreiros, os seus defensores, os seus colaboradores, a empresa que trata bem, que atende, que orienta. A doutora Bárbara sempre está com curso, orientações, saúde mental, psicossocial, NR1, tudo isso é muito bem feito. E o esportista é um exemplo, porque ele se prepara todo dia para enfrentar recordes, desafios e sempre uma melhora. Cada dia ele quer melhorar mais. Ele sempre tem uma meta melhor ainda para atingir. E aí conta um pouquinho assim pra gente, Dori, fala da tua própria experiência, porque tu já foi atleta, né? Já foste atleta e também trabalhando no mundo executivo. E aí, qual é o comparativo que dá para fazer? Olha, o comparativo é muito fácil. Você luta diariamente desde o momento que você acorda. Então, quando você acorda e dá bom dia para o tempo, mas está chovendo, mas vai molhar minhas plantinhas, essa é minha mulher que me ensinou, está sol, que legal, posso pôr uma roupa melhor. Então, esse exemplo da positividade que vocês atletas passam para nós, e a empresa Tonoler faz isso dentro da sua empresa com os seus funcionários, tratando-os, ouvindo, isso é extremamente importante. Isso é um recado que eu dou para vocês. 50 anos dentro da administração municipal, hoje eu trabalho defendendo, orientando e prevenindo comerciante, empresário, empreendedor e industrial, porque vocês são heróis. No Brasil, quem trabalha como empresário é um herói. Sim, e aí a gente tem inclusive isso, assim, que acho que é um ponto importante aqui para a gente trazer para vocês enquanto normativa, que é a NR1. A Tonoler Empreendimentos já aplicou isso na empresa, já está antenado que saúde mental é um ativo importante, muito antes disso se tornar lei, né? Então, isso começa a valer a partir do ano que vem. Acho que é importante a gente assim, fazer um sobrevoo sobre esse tema, Dori, porque, como a gente está também aqui, né, no meio empreendedor, vale falar um pouquinho, e acho que tu pode contar um pouquinho da tua experiência com isso, para a gente costurar aqui com a sua. NR1, uma norma regulamentadora, existiu há muito tempo, agora entrou em vigor. Durante o ano de 2025, foi feito um prazo para os treinamentos. Agora, a partir de fevereiro, março de 2026, vai entrar em ação as autuações. Qualquer empresa, pequena, média e grande, um funcionário ou milhares de funcionários, todas devem olhar para a saúde mental e psicossocial do seu colaborador. E a Tonoler faz isso há muito tempo. E essa menina que está aqui do meu lado, ela faz isso com muita seriedade, sempre se preparando. Então, quem estiver com ideia, com interesse, nós estamos à disposição para orientar e vender artigos muito bons, hein? Desculpa falar, isso não estava previsto, mas vender os empreendimentos, a Tonoler é campeã, ela é esportista campeã nessa área. Ninguém me pediu para falar isso. Não, ninguém pediu, mas o Dori é, né, o nosso fiel escudeiro assim, com isso. Mas, assim, gente, acho que um pouco da ideia de pincelar alguns assuntos é para a gente poder fazer essas conexões, assim, entre essa performance atlética, seja em qualquer esporte, e esse mundo executivo. O que a gente está um pouco citando e provocando vocês é pensar que isso, assim, bom, nosso país já está regulamentando isso. Ou seja, a gente já tem uma notícia de que não dá mais para fugir desse campo, não dá mais para não olhar para o capital humano e não dá mais para a gente não pensar na performance. Quando a gente provoca dizendo sobre alta performance, a gente está falando esse mais além, esse intangível que é a gente poder olhar para dentro de cada colaborador ou de cada atleta, um pouco além do que ele pode oferecer. Né, Dori? Exatamente. E isso é muito sério e deve ser feito. Então, o recado que a doutora Bárbara está trazendo é: se preparem, orientem, deem condições da sua empresa saber exatamente o que é bom para a saúde mental do colaborador e o psicossocial, que é o relacionamento que é dentro da empresa, para que todos trabalhem para a produtividade, como foi falado aqui anteriormente, que o consumidor goste, sinta vontade, tenha o interesse na empresa. Isso é o papel fundamental. E aí eu acho que para a gente costurar um pouco essa ideia, então, e poder puxar o gancho de volta, assim, finalizando, é a gente poder entender, resumidamente, qual é esse comparativo entre o mundo corporativo e o mundo do atletismo.
Dori, para ti, diz para mim, o que tu consegue relacionar entre um e outro? É uma batalha diária, é uma luta diária, uma dificuldade diária. Então, todos nós temos que se preparar. Academia, treinamento, alimentação, sono, estudo, conhecimento, regras, contratos, tudo isso faz parte do mundo corporativo. E se você dedicar a sua vida, um tempo para você se tratar, tanto fisicamente quanto mentalmente, você vai produzir, você vai se sentir bem. Isso, a doutora Bárbara, ela é mestre nessa área. E frente a esses desafios, a gente pode então pensar que tanto o atleta quanto o executivo precisam estar pronto para fazer o quê? Todo o tempo. Para fugir ou para lutar? Para lutar, nunca fugir. O atleta não foge, o esportista não foge. E o nosso funcionário, o nosso colaborador, também não foge. Ela trouxe várias temáticas, vale a pena vocês observarem. Eu tenho, na minha pessoa, o meu avô, ele fala, tudo dependerá apenas de um pouco do nosso esforço. É o que eu passo de recado para vocês. Se dediquem, se interessem, porque é assim que nós temos que viver. E agora que a gente tem mais um tempinho ali, quer ver que a gente tem um tempinho, eu quero voltar... Tá terminando, hein, Bárbara? Dá uma olhada lá. Tá, joia. Eu só quero voltar aqui para a gente poder lembrar o seguinte, que quando a gente está falando sobre esse ambiente de alta performance, o que a gente quer dizer é que é para criar um espaço onde tanto o atleta quanto o executivo possam se desenvolver. Não tem nada a ver com ser bonzinho, não tem nada a ver com isso. Né? Bonzinho não. Do que a gente, assim, do meio que a gente vive, exatamente, o que a gente está falando é que segurança psicológica, ter esse ambiente possível, é um ambiente, inclusive, de poder errar, de poder falhar, dentro de uma lógica onde eu possa me recuperar, como é o atleta. Não é? O atleta falha, ele se lesiona, ele se machuca, mas ele está em um ambiente seguro onde ele vai poder se recuperar. Ali ele sabe que ele tem tanto tratamento médico quanto um tratamento psicológico para poder voltar ao embate do jogo. No mundo executivo é a mesma coisa. Eu poder falhar, eu poder tropeçar, eu poder me arriscar, eu preciso entender que eu tenho que estar em um ambiente seguro, onde eu possa escalonar isso depois, onde esse erro possa se tornar um aprendizado. Por isso que você, todo dia você lê, você treina, você atende, você faz EAD. Eu nunca vi, essa mulher não para de estudar, de treinar, de falar, de conhecer. Parabéns. Agora, se nós pudermos todo dia nos preparar para a luta da vida, tanto na área esportiva quanto na área administrativa, vocês sairão vencedores. Isso eu tenho absoluta certeza. Não aceitem derrotas, sempre vão querer o empate ou a vitória. Exatamente. Porque é um pouco isso assim que a gente tá conversando e que a gente precisa estar atento, é que esse capital humano, ou seja, a pessoa, quando a pessoa quebra, desmorona. Uma empresa, um time, eles são feitos por pessoas. Quando elas param de funcionar, a estrutura inteira rui. É só uma pequena provocação, assim, porque sei que todos aqui, independente do seu eixo, lidam com pessoas, seja o seu funcionário, seja o seu atleta, enfim. E a gente começar a se questionar um pouco isso, e começar a trazer essa prática para dentro do seu game, do seu business, do seu envolvimento, é fundamental para a gente começar a construir algo que já está sendo, de novo, né, no nosso país, regulamentado, e entender que o capital humano é, então, esse ativo importante e que a gente precisa correr um pouquinho, que o nosso tempo está ali, a gente precisa olhar para isso de uma forma gerenciada, assim como aqui, assim como vamos, né, terminar com o Bernardinho, isso aí. Que diz exatamente isso, assim, né? Apenas se apresente e faça o seu trabalho. Então, um pouco desse estímulo de vocês pensarem, sair um pouquinho provocados com esse material,
sobre o que é, de fato, o capital humano. De como é que a gente coloca uma lupa ali para pensar esse gerenciamento de estresse, será que a gente, como o doutor Marcelo ali estava falando, será que a gente precisa mesmo mandar essa pressão embora, ou a gente precisa só se afinar com ela? Só se afinar, e o maior patrimônio é o seu colaborador. Obrigada, gente. A gente precisa encerrar aqui. Acho que fica, então, esse recadinho como provocação para vocês, certo? Obrigado, um abraço a todos.